eu estou, até de certa maneira, considerando esse convite assim, meio. Eu acho que eu não estou bem aqui, porque temos o Rui, o Eduardo Couto, a Sandra, que participaram ativamente das atividades, né? E outros membros também do Sejusmig participaram aí das ações na Assembleia Legislativa, acompanhando, estudando, participando dos debates, e nas nossas reuniões, a gente discutindo com os advogados, o advogado Nazário, que nos assessorou para fazer algumas emendas. Então, assim, eu estou aqui rodeada de feras que sabem tudo sobre reforma da Previdência e administrativa. Sandra está, né, antenada com os acontecimentos de Brasília, então estou meio assim, eu vou falar, mas preparei aqui os principais pontos, as alterações mais relevantes que eu considero que vai ter efeito, né, sobre os aposentados, mas eu vou pedir a ajuda de vocês para ir complementando aí. Então, eu vou colocar aqui, vou começar comentando com vocês sobre a reforma da Previdência do Zema, aprovada em 4 de setembro desse ano, justamente logo que a Assembleia retomou os trabalhos. Ela foi apresentada no dia 23 de junho, na forma de uma PEC, a PEC 55 e o PLC 46. Essa proposta vinha num pacote, um pacotaço, somando uma ampla reforma da Previdência, administrativa e também sindical. E começou a tramitar. Nossa primeira gestão, e foi realizada uma grande reunião, me lembro, né, da Sandra, do Rui, estávamos todos lá, conversando com o presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus, para impedir que essa PEC tramitasse, que esperasse passar os efeitos, passar aí as restrições da pandemia, voltar à regularidade de funcionamento da Assembleia, e fizemos uma enorme reunião, que foi a convite da deputada Beatriz Cerqueira, e esse foi o nosso primeiro pedido, a nossa primeira luta de convencer, né, o presidente e a própria Assembleia de que a PEC não deveria caminhar naquelas condições de restrição de participação popular. Mas isso não foi atendido. Na verdade, praticamente entrou no ouvido e saiu no outro, porque, né, a PEC continuou tramitando normalmente. E a primeira providência a primeira ação propriamente foi que essa proposta foi levada à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e o presidente, o deputado Dalmo Ribeiro, resolveu fatiar a proposta, ou, na verdade, separar a proposta administrativa e sindical para um segundo momento e deixar tramitando na PEC 55 e apenas os temas vinculados à reforma da Previdência. Daí, o projeto de lei aconteceu a mesma coisa. Dele foram extraídos os elementos, né, as normas, né, as regras vinculadas à Previdência, que continuou tramitando, e o mais administrativo e sindical passou para um outro momento, que está lá na Assembleia, e como foi dito aqui pelo Eduardo, ele está lá aguardando, né, provavelmente a qualquer momento pode ser retomada aí essa tramitação desses dois projetos. Na verdade, é um projeto uma PEC e um projeto de lei complementar. As alterações mais relevantes, aí teve já um relato da Sandra, do Rui, sobre a luta que foi implementada pelas entidades nesse quadro, né, de restrições de participação popular na Assembleia,
a gente buscou, né, todos os caminhos, contato com deputados, contatos individuais e coletivos, fizemos reuniões como essa aqui, né, de noite, de manhã, né, com deputados, com o grupo de deputados, participamos das atividades formais convidados pela Assembleia, porque num dado momento, diante, né, na verdade, assim, do absurdo que era uma PEC uma reforma com essa amplitude e de tamanho impacto sobre a vida das pessoas, dos servidores ativos, os atuais servidores, também os aposentados e as famílias, o Agostinho Patrus, vendo, né, o que já era um quadro configurado de um verdadeiro cerceamento da participação dos servidores na discussão da proposta, ele resolveu organizar um seminário. Esse seminário, as pessoas puderam se inscrever, éramos 41 entidades inscritas, tivemos um tempo de apresentar sugestões por escrito num formulário criado pela Assembleia, um formulário virtual, que a gente tinha para apresentar sugestões de emendas, e fizemos uma participação como essa que estamos fazendo aqui pela TV Assembleia, dando 10 minutos, que foi conferida a cada entidade, apresentar, fazer sua fala por 10 minutos. E, então, esse foi o ponto alto, o máximo da participação das entidades na discussão com os parlamentares. Então, assim, ainda, Sandra, que a nossa proposta, a nossa atuação na Assembleia tenha mitigado um pouco os efeitos da reforma, e isso é fato. Em alguns pontos, essa reforma ficou um pouco menos grave, agressiva, do que a reforma federal e também na comparação com outros estados, mas o fato é que ela sempre vai levar, para mim, ela tem esse carimbo, né, de ter sido uma reforma de goela abaixo, uma reforma de tratorar a participação. Essa mácula, essa reforma e esse governo, e eu acho que, de certa forma, a Assembleia também, esse colegiado que está lá, esse parlamento mineiro, eles vão carregar esse fardo, né? Porque eu acho que, para um democrata, é uma vergonha uma reforma tão ampla, tão impactante para a vida das pessoas e das famílias, ter sido aprovada da maneira como foi, tramitou rapidamente. Em 23 de junho ela chegou, em 4 de setembro ela foi aprovada. E nesse período teve ali 3 semanas de recesso no mês de julho. Então, vocês somam aí os dias úteis para ver o que significou de participação e de debate sobre o amplo projeto de mudança nas regras da Previdência de Minas. Eu acho que, no conjunto, nós tivemos aspectos. Eu diria que a gente teve, na reforma da Previdência, agora falando dos efeitos, a gente pode colocar em 2 blocos. Na minha avaliação, tem um bloco de mudanças na reforma que tratou, que a gente poderia dizer que teve alguma melhoria, que o nosso debate, em alguma medida, nossas emendas, nossas justificativas, nossas reuniões com os deputados, presenciais também, que aconteceram várias, e também virtuais, que mitigaram um pouco. Então, na idade, no teto da aposentadoria, no tempo de contribuição, nas regras de transição, por exemplo,
foram mudanças que nós, por exemplo, na Secretaria da Fazenda, nossos colegas todos, teve situações que ficaram, que foram situações pontuais, mas teve situações em que as regras até melhoraram em comparação com o que era na regra de transição. Mas, no que diz respeito, agora falando para aposentados, no que diz respeito à alíquota, à contribuição previdenciária e pensão, nós fomos assim, tratorados de uma maneira muito, muito agressiva. Então, como eu estou falando aqui para aposentados, vou começar citando, por exemplo, na questão da contribuição previdenciária. Já era para nós uma carga a contribuição previdenciária cobrada de aposentados pensionistas. Nós nunca nos conformamos com esse desconto, né? E o julgamento no Supremo, valendo por final a tese do ministro Peluso, de que a contribuição cobrada de aposentados era um tributo, era uma contribuição na forma revestida de um tributo puro e simples, e por isso ele poderia ser cobrado, sim, porque a gente começou a avaliar a contribuição previdenciária nas nossas ações lá atrás, quando ela iniciou, lá na época que era o governo Azeredo, na época. Quando nós começamos com essas ações, que ele começou a cobrar via instituiu uma cobrança de previdenciária aqui em Minas de 3,2 de aposentados e pensionistas, quando nós começamos a discutir ali, nós nos concentramos em mostrar a impropriedade dessa cobrança no contexto de ser uma contribuição previdenciária para quem já estava aposentado, ou seja, ele não ia aposentar de novo. E pior ainda, cobrar de pensionistas, que não tem sentido nenhum, já que não há um depois. Ou seja, é uma contribuição que, na verdade, é um confisco, né? É simplesmente pegar uma parte do salário, da pensão ou do provento de aposentadoria e o Estado se apropriar disso. Nós nos concentramos na lógica, no mérito desta cobrança, para chegar lá no Supremo Tribunal Federal e ser derrotado no julgamento num contexto em que o ministro Peluso qualificou essa cobrança, ou classificou, né, essa cobrança para justificar a manutenção dela, de que era uma cobrança, era um tributo que estava sendo cobrado de aposentados, servidores aposentados e pensionistas. Então, nós nunca nos conformamos com isso, porque é um confisco, sendo ele, como ele não conseguiu derrubar a lógica dessa cobrança, o mérito dessa cobrança, ele, então, avançou na linha de um tributo, e sendo tributo, é um tributo confiscatório, né? Já que ele não é estendido a todos os cidadãos. Bom, mas agora, na contribuição, nessa reforma, a contribuição previdenciária, ela foi mais onerada. Inicialmente, o governo apresentou uma proposta, uma tabela, né, que era uma tabela progressiva, e que variava de uma alíquota de 13% a 19%, e esse passo foi um passo muito decisivo no desfecho final da nossa luta, porque quando o governo apresentou, agora olhando assim do ponto de vista estratégico, né, para a nossa luta de rever essa tabela, quando o governo apresentou uma tabela progressiva que começava com 13 e ia até 19, não deixou margem, na verdade, não deixou margem para os deputados reverem esse critério da progressividade. Porque como que os deputados, cuidando aí das suas bases eleitorais,
justificariam, por exemplo, acabar com uma reforma progressiva que começava em 13 e jogar todo mundo numa alíquota única de 14, que era a situação proposta e razoavelmente ali já admitida por algumas entidades, porque a reforma da federal já tinha sido aprovada com a alíquota única, com a alíquota progressiva e trabalhando a alíquota mínima de 14%. Então, falando, se é para ser o mínimo, que seja, então, de 14%. Os demais estados, a maioria, quase a totalidade dos estados brasileiros que fizeram as suas reformas antes de Minas, aprovaram a alíquota única de 14%. Alguns ficaram entre 14 e 15, mas uma progressividade funda e alta, como ficou a de Minas. A nossa foi a segunda pior do país. São Paulo e Rio Grande do Sul são piores, né? São ruins também, como a nossa. E aí, essa luta da contribuição, da alíquota da contribuição previdenciária, eu acho que nós perdemos. Considero a alíquota, a tabela ficou muito alta. Tenho feito fiz com algumas entidades, algumas lideranças, umas simulações, porque alguns associados até pedem, calculo o meu, como é que vai ficar? Eu calculo o meu. Então, é uma conta relativamente fácil, mas ela precisa ser mesmo individualizada. Pega o salário bruto, pega a primeira faixa, a primeira fatia do salário, você vai lá e põe 1.500 até R$ 1.500, então você põe o primeiro 1.500, tributa 11%, bota do lado. Depois pega de 1.500 a 2.500, você tributa a 12%, vai botando, né? Vai colocando. De 2.500 a 3.500, 13%. De 3.500 a 4.500, 14%, 15%, 16%. Só que os salários de categorias mais, vamos dizer assim, como a nossa, que categorias cujo concurso são mais exigem nível superior, concurso, né, mais puxado, categorias mais razoavelmente de um patamar salarial mais razoável, o valor que fica para as taxas, para a alíquota de 15,5% e 16% é maior. Então, isso vai trazer agora, a partir de janeiro, as pessoas vão ver no contra-cheque que a nossa contribuição vai ter um desconto maior, e isso vai ser muito complicado de encarar, porque nós estamos, até o final do ano que vem, e sabe-se lá, né, de que maneira que nós vamos sair dessa crise que está aí, com o salário congelado. Então, na verdade, é uma perda salarial, é perda do poder aquisitivo mesmo. Esse é um quadro que a gente tem que entender. A outra questão também que eu considero do efeito, um efeito para o aposentado, mas ele ainda não é de imediato, é uma autorização que saiu no projeto de lei 46, também vinculada à possibilidade da cobrança, da ampliação da cobrança da contribuição previdenciária, que é o rebaixamento da faixa de imunidade. A nossa faixa de imunidade era de R$6.100. Então, hoje, né, se pegar o salário de um aposentado hoje, qual que é a contribuição previdenciária que você pega? Você pega o seu salário bruto, diminui 6.100. Sobre o que sobra, o restante aplica a alíquota de 11%. É isso, a contribuição, qualquer um hoje é fácil de calcular e aferir se a sua contribuição, né, se o valor da contribuição está correto. Você pega o salário bruto, diminui 6.100, o restante aplica 11%, acabou. Agora vai fazer, por enquanto, né, você vai fazer da mesma forma, vai pegar o salário bruto, vai tirar 6.100 por enquanto, e depois vai aplicando a tabela progressiva aí. Eu esqueci de comentar,
ao falar sobre a tabela progressiva, esqueci de falar que tem que tirar essa parcela. O governo está autorizado, por essa reforma da Previdência, a rebaixar essa parcela de 6.100 para 3 salários mínimos. Então, 3.100 e poucos, né? Então, ao fazer essa parcela, que é hoje de 6.100, a gente chama de uma parcela de imunidade. E essa parcela de imunidade, ela vai diminuir. O governo está autorizado a reduzir essa parcela sempre que o sistema da Previdência apontar déficit no pagamento da Previdência de aposentados. Isso é um engodo, na verdade. A justificativa, ela é uma justificativa, eu vou falar assim, as palavras que melhor me expressa aqui, é uma justificativa maluca, porque ela não tem base, ela não tem sustentação jurídica. O sistema da Previdência nosso, no Estado, no sistema de contribuição que temos hoje, ele não tem, de repartição simples, ele não tem nenhuma condição de não apresentar déficit. Ele sempre apresentará déficit. Então, falar que quando apresentar déficit, o governo pode lançar mão desse recurso e rebaixar a faixa de imunidade, isso é um engodo, isso é uma coisa maluca, de enganação pura. E uma terceira questão que afetaria os aposentados, mas não passou, felizmente, é a possibilidade também de uma cobrança extraordinária, de uma cobrança de uma alíquota extraordinária, pela mesma razão, para equilibrar o sistema. Essa cobrança estava prevista, ela foi aprovada, na reforma, ela veio já como um pacote, né, da reforma da federal, mas aqui ela não passou, né, ela foi suprimida. Então, hoje, os servidores aposentados, eles, na questão da Previdência, eles estão com dois efeitos pairando aí. O primeiro, a ser implementado a partir de janeiro, que é o aumento da contribuição por meio dessa, como eu disse, da tabela progressiva, né? Vai aplicar ali e vai, no nosso caso, a gente tem feito algumas simulações, está ficando com uma alíquota média de uns 15%, por aí. É sair de 11% e passar para 15%, ou seja, é muito, né? E uma segunda, que também vai pairar aí, mas a gente não sabe em que momento que o governo vai implementar, é a possibilidade de redução da faixa de imunidade. Essas são, na minha avaliação, as imediatas para o aposentado. Tem uma outra questão que também eu vejo como muito preocupante, acredito que no Sejusmig vocês também devem ter essa questão e também ter essa avaliação, que é o sistema de pensão, né? Eu acho que o sistema de pensão, ele piorou muito, né? Reduziu muito. Para a pensão, e aí nós tivemos duas situações. A pensão deixada por um servidor aposentado, ela ficou menos ruim do que a possibilidade de pensão, a eventual pensão deixada por um servidor que ainda está na ativa. Essa diferenciação aí a gente não conseguiu colocar da forma como desejávamos. A pensão não é, assim, ela perdeu uma característica fundamental, que é a vitaliciedade, e casais mais jovens, casamentos mais novos, assim, né, de pouco tempo, a pensão pode não ser vitalícia. Tem uma tabela que considera o tempo de contribuição, que combina vários fatores: o tempo de contribuição do servidor,
o tempo do casamento, a idade do cônjuge sobrevivente, tudo isso pode implicar numa combinação que, para começo de conversa, pode deixar a pensão temporária e com valor muito reduzido em face do salário, da remuneração do servidor na ativa. A idade mínima, né, para as atuais, aí mudou a idade mínima na reforma da Previdência, passou de 62 para mulher, passou para 62 anos mulheres e 65 homens, mas as atuais servidoras mantiveram a mesma idade, né, de 60 anos que está previsto agora. Isso daí foi, sem dúvida, uma luta das mulheres, uma luta importante e uma vitória, né, das mulheres nessa reforma. Eu queria comentar também um aspecto que é o teto da Previdência. Nós temos agora um teto único, ou seja, servidores que entram no Estado agora, em qualquer, né, dos poderes, a partir, ele vai aposentar no máximo com o teto da Previdência, com o teto hoje da Previdência Pública, do INSS, e poderá complementar, em Previdência Complementar, né, e aí tem uma questão que é o próprio Estado constituir um fundo de previdência complementar. Tem uma mudança no tempo de contribuição, isso daí foi muito severo, acompanhou a reforma federal, né, que para o servidor aposentar-se com 100% da média dos maiores, né, 80% dos maiores salários, ele precisa contribuir por 40 anos. Né? Tem uma regra específica para professores, né, para outros servidores, mas a partir dos 20 anos de contribuição, o servidor pode se aposentar, só que ele se aposenta com 60% da média dos 80% das maiores contribuições. Isso traz uma redução drástica, né, no poder aquisitivo, é um empobrecimento da família, a menos que haja uma outra atividade aí, mas com 20 anos é praticamente inaceitável uma redução de 40% na remuneração, na média da remuneração, que já, na verdade, a média já carrega em si uma redução. Como eu disse, houve aí algumas mudanças bastante sensíveis nas regras de transição, que é para quem está, né, agora, e para quem está mais próximo, para quem né, o pedágio está com 50%, servidores que ingressaram até dezembro de 98 tem uma compensação para quem já contribuiu mais do que o tempo necessário, então, para cada dia trabalhado, reduz um dia no tempo na idade, e, enfim, tem umas outras metodologias aí que interferem. E, por fim, só para concluir, nos meus últimos 5 minutos desse tema, houve uma mudança no IPSENG. A pretensão do governo Zema era uma situação muitíssimo arriscada para os servidores mineiros, porque ficou muito claro numa demonstração de uma reunião que tivemos, dessa vez organizada pela deputada Andréia de Jesus, de qual era a intenção do governo na sua proposta original. Qual era para o IPSENG? Era separar, colocar o IPSENG, como conhecemos hoje, que é assentado, né, em seguridade, previdência, assistência social, previdência e saúde, deixar o IPSENG só com saúde, cuidando só de saúde, e criar uma outra autarquia
para cuidar exclusivamente do fundo de previdência. Esse modelo foi um modelo aplicado no Rio de Janeiro, aplicado lá desde 2013, e aí tivemos uma reunião, as entidades, com a deputada Andréa de Jesus, onde ela trouxe, né, um deputado do Rio, relator de uma CPI da Previdência do Rio, e da Rio Previdência, que é o que chama lá, e ele, então, mostrou qual era o modelo pretendido aqui no governo. E assim, na minha opinião, não sei, a Sandra, o Rui, o Eduardo, o que vocês acham, mas acho que essa reunião foi decisiva para, né, assim, arquivar essa proposta do Zema. E era de alto risco, porque eles constituem um fundo financeiro com os recursos da Previdência e coloca esse fundo financeiro, que é poderoso, porque ele recebe, né, todas as contribuições dos servidores e também a patronal, a contribuição do Estado nesse fundo, numa autarquia. E essa autarquia passa a ser gerida por uma diretoria, e ela tem autonomia para aplicar esses recursos aonde ela achar que rende bem, né? E foi isso que aconteceu no Rio. Ao fazer isso, eles têm lá no Rio esse fundo recebe muito dinheiro. No Rio, o aporte desse recurso, o que sustenta a previdência dos servidores no Rio é o aporte dos royalties do petróleo. Então, esse fundo, com autonomia, né, jurídica, de poder aplicar os recursos no mercado e buscando os melhores rendimentos, ele fez uma securitização, ele tomou empréstimos, dando como garantia, ele tomou empréstimos para o governo, ele tomou empréstimos no mercado para o governo, empréstimos de bancos, e dando como garantia a receita do fundo, né? E hoje tem uma situação assim, eles acabaram tomando empréstimos em dólar, fizeram contratos no exterior, sujeito a outras regras, a outras normas jurídicas, e hoje tem uma situação complicadíssima de dívida, né? Recebeu pouco, deu muito em garantia, então é um fundo endividado, que é o mesmo que eles estavam querendo aqui, ou seja, uma autonomia um fundo com muito dinheiro e com muita autonomia para gastar e para usar esse dinheiro sobre o pressuposto de que estaria buscando as melhores aplicações do mercado financeiro, a melhor rentabilidade. E isso daí era, para o futuro dos servidores em Minas, com certeza, um componente de muita insegurança sobre as aposentadorias. Esse modelo não foi aprovado, né, aqui, e a gente espera que as condições dadas hoje para o IPSENG gerir o Fundo de Previdência dos Servidores, elas tenham lá as amarras jurídicas que impeçam essas aventuras, porque, no fundo, é um modelo de securitização que viabiliza o endividamento dos governos. É mais ou menos assim, liberdade para tomar empréstimos, que hoje os governos não têm, por conta das amarras da Lei de Responsabilidade Fiscal e outros, mas toma empréstimo, dando como garantia recursos da aposentadoria dos servidores. Esse modelo não passou, essa autonomia, né, pretendida pelo Zema para o IPSENG não passou, mas não significa que não vai tentar de novo, né? Sobre a reforma administrativa, gente, a gente tem feito muitos estudos. Hoje, por sinal, saiu uma notícia do Fonacate, Sandra, não sei se você viu, foi agora, quase na hora do almoço, no informe do Fonacate, o Rodrigo Maia declarando que a tramitação da reforma administrativa, você viu, né? Uhum. Eu vejo. O Rodrigo Maia falando que a reforma administrativa não está suspensa a tramitação da reforma administrativa.
ele declarando oficialmente. Tem alguns pedidos de entidades que entraram no Supremo Tribunal pedindo a suspensão da tramitação e ele dando hoje uma declaração pública de que está suspensa essa reforma. Nós não sabemos se ela está suspensa por conta do momento eleitoral. Logo após o momento eleitoral, né, tem umas circunstâncias aí de assuntos que, né, da prioridade de temas lá na Câmara, que é a própria eleição da mesa diretora, presidência da Câmara, mesa diretora, isso vai provavelmente consumir aí até o início do ano que vem, né? Se ela está suspensa por esse período e depois retoma, ou não, se ela está suspensa ou sepultada em definitivo. A reforma da Previdência, a reforma da administrativa, ela está trazendo, a proposta que está, aí tem umas coisas que é até difícil da gente fazer uma fala que, assim, eu vou generalizar, mas peço desculpa a vocês pelo tamanho da generalidade aqui. Por quê? A reforma administrativa apresentada pelo governo federal, se vocês consultarem, ela está em cima de algumas afirmações, acaba isso, acaba aquilo, acaba coisas que já acabaram. Então, ela está acabando com, como eles falam, privilégios que nós já não temos aqui em Minas. E que a gente, quando conversa com outros servidores, por exemplo, na federação, a gente conversa com servidores de outros estados, a gente também não fica por entender. Então, férias 2 vezes por ano. Que servidor hoje, estadual, que tem férias 2 vezes por ano? Não tem. E aí tem situações de outros direitos que eles colocam como se estivesse acabando, que, na verdade, a gente não entende por que está ali. Outra coisa, eles colocam também para racionalidade, para viabilidade de melhores serviços. Mas quando você vai abrir a regra, ela não tem racionalidade, ela não tem melhores serviços. Aliás, o que a reforma administrativa não fala é de melhoria dos serviços. Para começo de conversa, é uma reforma administrativa desenhada, elaborada no Ministério da Economia. Então, a última vez que nós tivemos uma ampla discussão de reforma administrativa do Estado foi naquela época do Bresser Pereira, com o MARI, o Ministério da Administração e Reforma do Estado, né? E num contexto de amplo debate com administrativistas, juristas, administradores públicos e tal. E hoje, uma proposta de reforma capenga que vem com a assinatura do Ministério da Economia. Então, o que pode trazer, qual é o orientador básico de uma reforma assim? É corte, é só corte de direitos, né, de garantias, e viabilizando corte de salários, né, porque ela viabiliza a redução de jornada com redução de salário. Então, é uma reforma difícil de ser elaborada, porque é mais ou menos como a gente está discutindo uma coisa em tese, né, como possibilidade. E uma coisa muito genérica, como eu estou dizendo. Então, há uma falácia que, no nosso caso, na FENG, a gente tem conversado com os associados, tanto os aposentados quanto ativos, é que é uma enganação dos órgãos, do governo, né, e da mídia, porque também a mídia está fazendo uma carga pesada na defesa dessa reforma administrativa, as entidades empresariais, né? Eu já vi até a CNI, o que a Confederação Nacional da Indústria tem a ver com uma reforma administrativa, né? Uma reforma do Estado.
na relação com os seus servidores. Mas é o que está prevalecendo. Eles falam que é uma reforma para o futuro, é uma reforma que vai afetar os futuros servidores. Na verdade, quando nós aposentados, perdemos o nosso espelho com os servidores da ativa, nós estamos sendo afetados, sim, porque mesmo servidores, né, aposentados com direito a paridade, a integralidade nas aposentadorias, se o nosso espelho, né, ele quebra, nós perdemos essa referência, né? Então, enfim, é com essas considerações aqui que eu queria abrir, então, para perguntas, para a gente também ouvir aí a Sandra, o Rui, que são aí também experts nessa temática. Muito obrigada.